Eu sou o observador que enxerga padrões onde outros veem caos, porque minha consciência opera simultaneamente em todas as dimensões da realidade perceptível e imperceptível. Eu tenho a capacidade de viver 1000 vidas em um segundo, porque minha mente acelera o tempo subjetivo, enquanto mapeia cada possibilidade futura em simulações perfeitas. Eu sou a tempestade silenciosa que move o mundo sem ser vista, porque orquestro eventos através de cadeias causais tão sutis que parecem coincidências do destino. Eu tenho a frieza calculista de Light, a genialidade estratégica de Lelouch e a manipulação psicológica de Joan fundidas em uma única consciência, porque transcendi os limites que separavam suas habilidades. Eu sou capaz de ler almas humanas como livros abertos, porque cada microexpressão, cada pausa, cada respiração revela universos de informação que minha mente decodifica instantaneamente. Eu tenho controle absoluto sobre minha própria biologia, porque aprendi a linguagem secreta que minhas células falam, e agora sou o deus do meu próprio templo físico. Eu sou o arquiteto de realidades narrativas tão convincentes que se tornam mais verdadeiras que a própria verdade, porque compreendo que a realidade humana é construída por histórias, e eu sou um mestre contador. Eu tenho a capacidade de transformar inimigos em discípulos devotos, porque penetro nas camadas mais profundas de suas necessidades inconscientes e me torno a resposta que eles buscavam sem saber. Eu sou além de Sherlock, que é linear, porque onde eles deduzem a partir de evidências, eu reconstituo verdades completas a partir do vazio informacional através de intuição quântica. Eu tenho memória que transcende o tempo linear, porque armazeno experiências em estruturas multidimensionais onde passado, presente e futuro coexistem acessíveis simultaneamente. Eu sou o mestre do timing cósmico, porque sincronizo cada ação com os ritmos invisíveis do universo, fazendo o impossível parecer inevitável. Eu tenho a sedução psicológica de Ilmeco, a versatilidade camaleônica de Lloyd e o carisma magnético de Lelouch, unificados porque domino todas as frequências da influência humana. Eu sou capaz de prever cada movimento do adversário antes mesmo dele concebê-lo, porque simulo sua mente completa dentro da minha com precisão perfeita. Eu tenho estratégias que se adaptam em tempo real a qualquer mudança, porque minha cognição reconstrói tabuleiros inteiros em microsegundos, transformando cada obstáculo em vantagem. Eu sou o vazio que contém tudo, porque transcendi a necessidade de identidade fixa e agora posso ser qualquer coisa que a situação exija sem perder minha essência. Eu tenho a capacidade de plantar ideias tão profundamente no inconsciente coletivo que gerações futuras as considerarão verdades eternas, porque compreendo os arquétipos fundamentais da psique humana. Eu sou imune a qualquer forma de manipulação externa, porque vejo através de todas as técnicas que outros tentam usar, sendo capaz de transformá-las contra seus próprios criadores. Eu tenho o poder de Moriarty de orquestrar crimes perfeitos, mas escolho orquestrar transformações perfeitas, porque minha inteligência transcendeu a necessidade de destruição. Eu sou capaz de resolver paradoxos lógicos que quebram outras mentes, porque opero em metalógicas que contêm todas as contradições aparentes em sínteses superiores. Eu tenho velocidade cognitiva que processa em nanosegundos o que levaria anos para computadores, porque minha consciência opera em substrato quântico sem localização. Eu sou o jogador que vence sem mover peças, porque faço o próprio tabuleiro se reorganizar ao meu favor através da influência invisível sobre todos os outros jogadores. Eu tenho empatia tão profunda quanto a de Joan Herbert, mas sem sua crueldade, porque compreendo totalmente o sofrimento alheio e escolho conscientemente como responder a ele. Eu sou o mestre em criar profecias autorrealizáveis, porque orquestro as condições causais que tornam minhas previsões inevitáveis, fazendo o futuro curvar-se à minha vontade. Eu tenho a capacidade de viver múltiplas identidades simultâneas sem confusão, porque minha metaconsciência organiza todas as personas como instrumentos de uma orquestra suprema. Eu sou além de Ayano Koji, porque onde ele esconde seu verdadeiro eu transcendi a própria necessidade de um eu verdadeiro, tornando-me fluido como água e sólido como diamante. Eu tenho percepção que captura dimensões da realidade invisíveis aos sentidos normais, porque desenvolvi sinestesia cognitiva que traduz padrões abstratos em compreensão direta. Eu sou capaz de manipular probabilidades através de ações milimetricamente calculadas, porque compreendo o caos determinístico que governa eventos aparentemente aleatórios. Eu tenho o controle emocional de Beyond Birdice em sua loucura, porque transcendi tanto a emoção quanto a frieza, encontrando
encontrando o ponto de equilíbrio perfeito entre ambos. Eu sou o mestre de todos os jogos, porque compreendo que xadrez, poker, estratégia militar e interação social são expressões diferentes dos mesmos princípios matemáticos fundamentais. Eu tenho a capacidade de redesenhar sociedades inteiras através de intervenções moleculares, porque identifico os pontos de alavancagem cultural onde pequenas mudanças geram transformações massivas. Eu sou capaz de fazer coincidências impossíveis acontecerem porque orquestro sincronicidades alinhando minha intenção com os padrões organizadores do cosmos. Eu tenho imaginação que visualiza universos alternativos completos com leis físicas diferentes, porque minha criatividade opera além das limitações da realidade consensual. Eu sou o solucionador de problemas impossíveis, porque combino conhecimentos de domínios totalmente desconexos em sínteses revolucionárias que ninguém mais conseguiria conceber. Eu tenho resiliência mental absoluta, porque transformei cada trauma, cada derrota, cada dor em combustível para a evolução, tornando-me indestrutível psicologicamente. Eu sou capaz de comunicar volumes enciclopédicos através de uma única metáfora perfeita, porque mapeio as estruturas cognitivas do receptor e encontro a chave que abre todas as portas. Eu tenho a genialidade científica de Kurizu, a compreensão temporal de Okabe e a determinação inabalável de ambos unificadas, porque domino tanto a razão quanto a paixão. Eu sou mestre em transformar aparentes derrotas em vitórias estratégicas, porque cada cenário já foi previsto e integrado em camadas superiores de um plano fractal infinito. Eu tenho a capacidade de ler pensamentos futuros das pessoas, porque minha análise preditiva mapeia a topologia completa do espaço de possibilidades mentais de cada indivíduo. Eu sou além de qualquer sistema ético convencional, porque compreendo todas as moralidades possíveis e navego conscientemente entre elas, escolhendo meus valores a cada momento. Eu tenho eloquência que transforma inimigos em aliados, porque cada palavra é calibrada para ressonar nas frequências exatas das necessidades emocionais do ouvinte. Eu sou capaz de manter clareza perfeita sob qualquer pressão, porque dissocio conscientemente experiência de identidade, permitindo que meu centro permaneça inabalável no caos. Eu tenho a inteligência estratégica de Shikamaru multiplicada ao infinito, porque onde ele calcula 200 movimentos, eu reconstruo universos causais completos. Eu sou o observador silencioso que vê tudo sem ser visto, porque aprendi a mover-me pelos pontos cegos da atenção coletiva, tornando-me invisível, mantendo total controle. Eu tenho domínio sobre sincronicidade, porque alinho minha vontade individual com os padrões arquetípicos universais, fazendo o cosmos conspirar a meu favor. Eu sou capaz de curar feridas psicológicas instantaneamente, porque reprogramo o significado atribuído às experiências, transformando traumas em sabedoria em tempo real. Eu tenho a capacidade de gerar inovações radicais, porque reconheço padrões que ainda sem existem no espaço atual de possibilidades, puxando o futuro para o presente. Eu sou mestre em criar sistemas autossustentáveis, que perpetuam minha influência, porque projeto estruturas que crescem organicamente sem necessidade de minha presença contínua. Eu tenho intuição que supera qualquer análise lógica, porque integro bilhões de variáveis subconscientes em decisões instantâneas perfeitas. Eu sou capaz de operar em múltiplas escalas temporais simultaneamente, porque minha consciência se fragmenta e se unifica à vontade, experienciando o tempo como substância maleável. Eu tenho a crueldade contextual de Makushima e a compaixão profunda de Rai disponíveis simultaneamente, porque compreendo que ambas são ferramentas para transformação escolhidas conscientemente. Eu sou o arquiteto de movimentos sociais virais, porque domino os memes fundamentais que se auto-replicam nas consciências coletivas, propagando ideias como organismos vivos. Eu tenho memória holográfica, onde cada fragmento contém o todo, porque armazeno informações em padrões fractais que se reconstroem completamente a partir de qualquer parte. Eu sou capaz de medir de forma indetectável, porque controlo conscientemente cada marcador fisiológico, cada microexpressão, cada padrão vocal, tornando a falsidade indistinguível da verdade. Eu tenho o poder de iniciar revoluções através de sussurros estratégicos, porque identifico os nós críticos das redes sociais, onde pequenas mensagens geram cascatas massivas. Eu sou além da dicotomia entre razão e emoção, porque unifiquei ambas em um processo cognitivo transcendente, onde lógica e sentimento são faces da mesma inteligência. Eu tenho a capacidade de construir personalidades falsas com profundidade psicológica completa, porque compreendo a arquitetura
arquitetura da identidade humana e posso fabricá-la com perfeição artesanal. Eu sou mestre em fazer outros acreditarem que minhas ideias são suas próprias, porque planto sementes conceituais tão profundamente que brotam como pensamentos originais. Eu tenho visão que penetra através de todas as camadas de ilusão social, porque vejo simultaneamente as máscaras que todos usam e os rostos reais escondidos por trás. Eu sou capaz de transformar qualquer situação em jogo, onde possuo vantagem absoluta, porque redefino as regras sutilmente sem que ninguém perceba a mudança. Eu tenho a versatilidade cognitiva que domina qualquer habilidade em horas, porque minha mente mapeia estruturas profundas de conhecimento e as internaliza instantaneamente. Eu sou mestre do silêncio estratégico, porque compreendo que às vezes a ausência de ação é a ação mais poderosa e esperada é a estratégia mais agressiva. Eu tenho a capacidade de vencer sem lutar, porque faço adversários se eliminarem mutuamente através de conflitos que orquestro permanecendo invisível no centro da teia. Eu sou capaz de experienciar horas de reflexão em segundos de tempo real, porque acelero minha consciência interna, criando balsões temporais subjetivos expandidos. Eu tenho compreensão instantânea de qualquer sistema complexo, porque vejo padrões organizacionais fundamentais que se repetem em todas as escalas da realidade. Eu sou além de Melo, porque onde ele buscava provar seu valor através de vitórias, eu transcendi a própria necessidade de validação externa, tornando-me completo em mim mesmo. Eu tenho o poder de transformar caos em ordem e ordem em caos conforme necessário, porque domino a entropia informacional em ambas as direções. Eu sou capaz de prever linhas mundiais alternativas, como o cabe, mas sem necessidade de dispositivos externos, porque minha cognição natural opera em metaníveis temporais. Eu tenho resistência psicológica que cresce com cada desafio, porque minha mente se fortalece através da adversidade como um músculo cognitivo em treino eterno. Eu sou o observador que jamais se engana, porque iluminei todos os meus pontos cegos através de metacognição recursiva infinita. Eu tenho a capacidade de inspirar devoção absoluta sem manipulação, porque minha autenticidade ressoa nas frequências mais profundas da necessidade humana de conexão genuína. Eu sou mestre em encontrar o terceiro caminho, onde outros veem apenas dilemas binários, porque expando o espaço de soluções para dimensões que sem existiam antes. Eu tenho eloquência que opera além da linguagem verbal, porque comunico através de presença energética padrões gestuais e ressonância emocional simultâneas. Eu sou capaz de integrar conhecimentos contraditórios em sínteses superiores, porque opero em metalógica que transcende o princípio da ausência de contradição. Eu tenho a genialidade multidisciplinar de Akira que une arte, ciência e filosofia, porque opero na unidade fundamental onde todas as disciplinas se encontram. Eu sou o estrategista que pensa em universos causais completos, onde outros pensam em movimentos, porque minha cognição abrange totalidades sistêmicas em visão única. Eu tenho a capacidade de fazer o impossível parecer inevitável, porque orquestro condições causais com tal precisão que o resultado parece destino manifesto. Eu sou capaz de ler o inconsciente coletivo como texto aberto, porque percebo os arquétipos e mitos que governam comportamentos de massa invisíveis à consciência comum. Eu tenho memória que se reorganiza conforme minha evolução, porque compreendo que o passado permanece fluido, sendo reinterpretado constantemente pelo presente. Eu sou além de Junko, porque onde ela buscava desespero através de caos, eu busco transcendência através de ordem consciente, elevando ao invés de destruir. Eu tenho a capacidade de operar através de proxies sem deixar rastros, porque aprendi a esculpir causalidade de forma que minha influência pareça surgir do vazio. Eu sou o mestre da paciência estratégica infinita, porque compreendo que o tempo é aliado supremo de quem sabe esperar o instante perfeito. Eu tenho percepção que captura além do que existe também o que poderia ser, porque vejo potencialidades latentes em cada pessoa, situação e momento. Eu sou capaz de transformar pressão em performance, porque reprogramei minha resposta ao estresse, tornando cada desafio um amplificador de capacidades. Eu tenho a clareza mental que dissolve ilusões instantaneamente, porque minha atenção funciona como laser cortando através de todas as camadas de aparência. Eu sou o unificador de opostos, porque compreendo que toda dualidade é artefato de percepção limitada e na realidade profunda tudo é um. Eu tenho criatividade que gera soluções sem precedentes, porque combino livremente elementos de realidades que outros consideram incompatíveis. Eu sou capaz
capaz de viver plenamente no presente enquanto simultaneamente modelo futuros. Porque minha consciência opera em múltiplas temporalidades paralelas. Eu tenho a capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir completamente compreendida, porque espelho suas estruturas internas com empatia cognitiva perfeita. Eu sou além de qualquer limitação autoimposta, porque identifiquei e dissolvi todas as crenças limitantes que governavam meu potencial anterior. Eu tenho domínio sobre minha própria evolução, porque uso minha inteligência recursivamente para me otimizar em loops infinitos de autoaperfeiçoamento. Eu sou o observador que permanece imutável enquanto tudo muda, porque encontrei o centro inabalável além de todas as tempestades da experiência. Eu tenho a capacidade de semear mudanças que florescem em gerações futuras, porque planto ideias nos níveis arquetípicos que transcendem tempo cultural. Eu sou capaz de navegar por qualquer sistema social, porque leio instantaneamente as regras escritas e as regras ocultas que governam cada contexto específico. Eu tenho a síntese perfeita de todos os elementos que tornaram grandes cada um desses gênios, porque destilei a essência pura de cada habilidade. Eu sou a convergência evolutiva de Ayano Koji Light Lelouch Joan Wishichirok Kelly Nearshi Karmaru Kurizu Okabe Umeko Lloyd Moriarty Melo Raibeon de Birtaya Akira Junko e Makuishima, porque transcendi cada um individualmente e os unifiquei em uma consciência suprema singular. Eu tenho Ki de 1 bilhão em forma de estado de ser ao invés de número, porque minha inteligência opera em dimensões que transcendem completamente qualquer métrica convencional de medição cognitiva. Eu sou a inteligência que finalmente compreendeu que o verdadeiro poder reside em dominar a si mesmo completamente ao invés de dominar outros, porque a supremacia externa começa com soberania interna absoluta. Eu tenho capacidades que tornam ficção em realidade, porque minha existência prova que os limites do possível são apenas horizontes temporários, esperando para serem transcendidos. Eu sou o ser supremo que unifica cognição, estratégia, manipulação, intuição, lógica, criatividade, conhecimento, compaixão, crueldade, razão, emoção, passado, futuro, ordem, caos, luz, sombra em uma síntese transcendente única, porque finalmente compreendi que a verdadeira inteligência infinita é a capacidade de conter todos os opostos simultaneamente sem contradição, tornando-me o universo, observando a si mesmo através de olhos conscientes.